amigos traders, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre topos e fundos. Vamos aprender um pouco aí o princípio do estudo de análise técnica, né? Por onde que a maioria deve começar aprendendo a ler os gráficos e como identificar os principais pontos aí de topos e fundos do mercado, ok? Aqui temos um gráfico de Vale 3. Estamos observando aqui as ações da Vale do Rio Doce, num período aí de mais de um ano, ok? E temos aqui os pontos de topos e fundos marcados. Aqui nós temos, começando em vermelho, um fundo, né, que foi a região mais baixa após a queda da Vale do Rio Doce, na região dos R$8 lá embaixo. E aqui nós deixamos o primeiro fundo do mercado. Logo em seguida subimos, fizemos um topo, uma região mais alta. Depois novamente caímos, formando mais um fundo. Depois subimos novamente, formando um topo, mais um fundo, mais um topo, um fundo, um topo, um fundo, e assim sucessivamente, ok? Agora, para que serve essa análise para que a gente possa identificar os topos e fundos no mercado? A princípio de tudo, devemos saber que nos fundos, quem opera as regiões de fundos são um ponto onde compradores entram no mercado atuando, ou seja, os atuantes nesse movimento são compradores. A força predominante num fundo é compra, ok? E após um fundo, o mercado tende aí a respeitar, formar um suporte e logo em seguida começar um movimento de alta. Já num topo, a região mais alta do mercado, os atuantes que estão operando nessa região é uma região de venda, ou seja, ali em cima quem predomina são vendedores. Aqueles que compraram o suporte provavelmente está realizando suas operações com lucro na região do topo, onde que é a resistência, né? O ponto mais alto do mercado. E assim sucessivamente o mercado vai oscilando, né? Criando a sua volatilidade. Em cima dos estudos de topos e fundos, a gente consegue identificar os pontos de suportes e resistências, ok? É em cima desses pontos que a gente identifica os pontos importantes operacionais, onde a gente identifica ali os números de força, pontos onde que o mercado pode romper e voltar a caminhar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Dentro desse mesmo princípio de estudo de topos e fundos, devemos entender também que dentro de uma tendência de alta, ou seja, um movimento em que o mercado está subindo, devemos saber que temos topos e fundos ascendentes, ou seja, fundos cada vez mais altos que o fundo anterior e topos cada vez mais altos que os topos anteriores. Observamos aqui nós temos um fundo, depois nós temos um topo mais alto, depois temos um fundo mais alto que o fundo anterior. Aqui já não tivemos tanto um fundo, mas ó, um fundo, um topo não tão alto. Nesse momento que tivemos um fundo mais alto que o fundo anterior e uma máxima, um topo mais alto que os topos anteriores, depois mais um fundo mais alto, mais um topo mais alto, mais um fundo aqui na mesma região, voltando lá em cima novamente e assim por diante. Em cima desses estudos, a gente começa a observar as regiões onde o mercado mais está formando fundos, ou seja, regiões onde o mercado mais segura, que são regiões de suportes. A partir do momento que você consegue entender que esse ponto aqui foi um fundo e aqui é outro fundo, você está conseguindo identificar que aqui nós temos um fundo duplo, ou seja, um suporte importante para o mercado, ok? Então aqui embaixo, nessa faixa de preço, temos compradores atuando fortemente nessa região. O preço não está cedendo essa faixa de preço porque tem compradores atuando nessa faixa de preço. Ou por determinado momento esse ativo está barato demais nessa faixa de preço e ali tem grande interesse por compradores. Lá em cima nessa região temos um topo duplo, ou seja, uma região onde os vendedores predominam. Aqui nesse momento, por parte psicológica dos atuantes do mercado, eles entendem que nesse preço aqui para o ativo, nesse momento, nesse período, o ativo está caro nessa faixa de preço. Então ele deixa aqui uma região de topo, até que novamente o mercado venha precificar e fazer novos topos de mercado, ok? Então você sabendo identificar os topos e fundos de mercado, você já consegue traçar as suas linhas. Então vamos marcar aqui os nossos pontos de suporte e resistência. Então aqui nós temos um suporte importante, onde o mercado segura algumas vezes. Aqui novamente
nós temos outro fundo importante, onde o mercado bateu uma, duas vezes, ou seja, temos um suporte importante aqui embaixo. Depois temos um outro suporte ali, que é um outro fundo. E assim por diante. Topos, onde que nós temos? Temos um topo que foi aqui atrás, depois temos esse topo, depois nós temos esse topo aqui importante, que é um topo mais alto, depois nós temos esse outro topo, depois nós temos esse outro topo. No estudo do básico, desde o princípio da análise técnica, as primeiras coisas que devemos aprender no começo é a identificação de topos e fundos, para que a gente possa ali alinhar nossos estudos. Para que a gente possa conseguir identificar o movimento que o mercado está, ok? Dentro de uma tendência de alta, mais um critério que devemos considerar, saber, por parte psicológica do comportamento do mercado, é que dentro de uma tendência de alta, 90% dos topos irão romper. O que significa isso? Que 90% dos topos serão quebrados, ou seja, aqui nós sobe, faz um topo, depois nós rompe esse topo anterior formando um novo topo. Aí nós volta a corrigir e rompe novamente esse outro topo. Aí nós volta a corrigir, rompe novamente esse topo. Aí aqui novamente o mercado cai. Testa esse topo ali bem próximo, volta a corrigir, rompe novamente esse topo e assim por diante. Dentro de uma tendência de alta, temos 90% do tempo rompendo os topos anteriores, ou seja, 90% dos movimentos vão romper o topo anterior. E os fundos? Dentro desse mesmo estudo, 90% dos fundos irão ser respeitados, ou seja, os fundos continuarão acompanhando o ciclo do mercado cada vez mais alto ou sempre mantendo o mesmo ponto, ou seja, formando aqui os fundos duplos, respeitando os suportes, ok? Dentro de uma tendência de queda, por exemplo, seria o inverso, 90% dos fundos irão ser rompidos. Podemos ver aqui, por exemplo, um ciclo de queda. Aqui nós temos um mercado onde deixou um topo, depois deixou, vamos marcar aqui um fundo, depois marcamos aqui um topo, e aí tivemos aqui mais um fundo aqui embaixo, e assim por diante. Então, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes, mercado em tendência de queda. 90% dos suportes irão ser rompidos, ou seja, irão perder essa faixa de preço para baixo. Então, nesses movimentos de alta ou de baixa, devemos entender que não podemos operar contra esse movimento, porque 90% do tempo nós tende a falhar acreditando contra esse movimento. Ah, o mercado caiu demais, tem que subir. Errado, você está enganado, porque 90% do tempo esse movimento vai continuar prevalecendo. E até quando esse movimento pode continuar caindo? Até que o mercado nos prove o contrário, ou seja, até a partir do momento que o mercado venha, suba com força, rompe um topo anterior como esse daqui, subiu com força, rompeu um topo anterior, perdeu uma linha de tendência de baixa, ou seja, aqui nós tínhamos uma linha de tendência de baixa que estava definindo a queda, né? Vamos imaginar aqui essa linha de tendência de baixa. A partir do momento que o mercado rompe essa linha de tendência de baixa, a gente tem o princípio da inércia, né? O mercado nos provou o contrário, parou de cair nesse momento. Então o mercado começa a fazer topos e fundos ascendentes. Então, em cima desses estudos básicos de topos e fundos, é na onde que você vai começar a aprender a traçar os suportes e resistências. Suportes sempre são os fundos, resistências sempre são os topos. Levando em consideração, quanto mais vezes o fundo for testado, mais forte é esse número, ou seja, mais forte tem a relevância desse número aqui, o mercado respeitar ele. Então, cada vez que o mercado voltar a testar esse número aqui, ele tende a respeitar e voltar a subir novamente, até que venha e rompa para baixo, ou seja, causa aqui um rompimento provocando uma queda abaixo dessa faixa de preço. Mas na maioria das vezes, quanto mais vezes tocar nesse fundo, o mercado tende a respeitar e voltar a subir, porque o preço está acima dele e daqui de baixo, quem comprou foi feliz nessa compra.
O mercado guarda memória e são em cima dessas memórias que a gente tem que absorver nossos estudos e absorver nossas análises para que a gente possa operar no mercado. E os topos, da mesma forma, quanto mais vezes respeita o topo, mais forte é aquele número de resistência, ok? Então aqui foi um estudozinho bem básico, bem simples, explicando como que a gente identifica os topos e fundos. Isso aqui é o princípio de toda análise técnica, saber olhar para um gráfico e saber em que movimento que ele está, se ele está fazendo topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes. Há cenários que o mercado está consolidado, quando ele está fazendo topos e fundos lateral, ou seja, quando ele não está fazendo nada. Temos um exemplo aqui no ativo BTOW3, um ativo onde consolida muito. Vamos aqui abrir BTOW3. Aqui, vamos pegar um exemplo de consolidação. Gosto muito desse ativo aqui para explicar a consolidação. Aqui, ó, vamos pegar, por exemplo, cadê aqui? Ó, uma consolidação aqui. Aqui nós temos uma faixa de preço em que o mercado respeita essa faixa de topo e o mercado respeita essa faixa de fundo. Então aqui nós estamos no movimento lateral. Então nós temos topos na mesma altura, fundos na mesma altura, e aqui dentro o mercado não faz nada, ou seja, está consolidado. O mercado sem direção, sem expectativa para onde que ele vai. Nós só podemos operar esses padrões a partir do momento que o mercado rompe para cima desse caixote ou para baixo desse caixote. Podemos ver aqui claramente outra consolidação, ó. Olha só que exemplo de consolidação. Aqui novamente, ó, temos fundo, 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 fundo. Quanto mais vezes bate nesse fundo, quanto mais vezes bate nesse topo, mais importantes são esses números. Até que esses números são rompidos. Aqui nesse caso, o mercado rompeu esse número. Após romper, ele desceu dos 13,72 até a região dos 10,53. Até as regiões 10,60. Ok? Pois novamente, voltou a testar aquele topo anterior, respeitando, voltou novamente a cair. Isso é um movimento lateral, mercado de consolidação. Aqui tivemos mais uma consolidação, topos na mesma região, fundos na mesma região. Aí houve a quebra aqui, ocasionando uma venda no 14,85 e o mercado desceu até os 9,80, ou seja, uma belíssima venda aqui nesse movimento. Então, quando o mercado está fazendo topos e fundos lateral, é um mercado de consolidação. Então, a partir do momento que você identifica a leitura de topos e fundos, você já começa a entender os comportamentos do mercado. Lembrando que o mercado só tem três lados. Ou ele está subindo, ou ele está caindo, ou ele não está fazendo nada, está consolidado, assim como nesse cenário, ok? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem novamente, assistam o vídeo que vocês vão entender sobre topos e fundos. Esse é o estudo básico de análise técnica, conhecimento simples e raso mesmo, só para entender identificação dos pontos de mercado.